Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se sentar, por favor. Nesta manhã fria, nós estamos aqui com o tempo bem nublado, bem encoberto aqui pelas nuvens. Nem tanto está nublado lá mais abaixo, a 1.200 metros, está bem limpo. Acho que à medida com que você subia, você pode perceber isso. Seu nome mesmo? Bruno César. Bruno César. Bem-vindo, Bruno. E pela altura e pela manhã ainda está um pouco frio. Mas nesse aconchego que esse tempo mais fresquinho nos apresenta, nos dá como oportunidade, você na sua casa que nos acompanha pela rádio, pela TV Horizonte, TV da Padroeira do Estado, também pelo nosso canal no YouTube e pelo Facebook. Continuando um pouco o itinerário que nos é dado pela liturgia, pela própria palavra, nesse nosso caminhar de um grande retiro quaresmal, permitam-me relembrar que ontem eu disse justamente de reconhecermos a grandeza da misericórdia de Deus, que não nos trata conforme nós merecemos. E a necessidade de pensarmos que o tanto de misericórdia, de compreensão, de acolhimento e de oportunidade que Deus nos dá, que esperamos de Deus e dos outros, é a mesma medida, deveria ser a mesma medida que nós estamos dispostos a oferecer aos outros. Somos muito complacentes conosco. Inclusive a palavra porque Deus é misericórdia justifica muita coisa. Mas quando é para essa Deus é misericórdia, devemos ser misericordiosos, atinja o outro, eu tenho que exercer isso para com outra pessoa, aí os critérios já são um pouco diferentes.
Para conosco, condescendência, para com os outros, uma acirrada firmeza. Mas ao que nos é dado hoje por Isaías, no capítulo 1, versículos 10, depois o versículo 16 a 20, ele faz uma colocação muito simples. Lembremos, só para entendermos um pouco a chave, o povo de Deus começa a criar determinadas alianças com outros povos, começa a buscar segurança na sua articulação política, na sua importância como povo da região, e começa aos poucos a fazer concessões. Mas com o tempo começa-se a perceber, isso não vai dar certo. Porque as pessoas começam a perceber assim, as pessoas estão nos oferecendo muito, os outros povos estão nos oferecendo muito, e ninguém vai oferecer determinadas coisas para determinadas pessoas se depois não quiser receber alguma coisa em troca. E começa a surgir uma dúvida. Nós começamos a ver a nossa nação, o nosso povo ficar em risco. Aí entra Isaías hoje. Isaías já vai tocando diretamente na ferida e diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações da minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Enfim, Isaías, no seu primeiro capítulo, diz para o povo e para os líderes: corrijam-se. Porque misericórdia não significa simplesmente falar, não, é assim mesmo, está tudo bem, vai acertando. Não, corrijam-se. Corrijam-se para acertar o caminho, corrijam-se para tomarem a estatura que é necessária, corrijam-se. É uma voz que toca justamente dizendo o seguinte: hoje eu diria, Deus é misericórdia, mas a misericórdia dele é para nos ajudar a sermos melhores. Isso significa que a gente tem que se corrigir. Não adianta eu saber que uma coisa está errada e continuar praticando aquela coisa. Inclusive, quando nós vamos atender confissões, uma das coisas muito importantes que nós padres precisamos ver é: a pessoa está vindo porque está arrependida e quer recomeçar, quer tentar se corrigir, ou só está cumprindo um preceito? Porque se eu estou cumprindo somente um preceito, amanhã eu vou continuar a mesma coisa. Então não há arrependimento, porque o arrependimento ele parte do seguinte princípio: isso está errado, eu vou me esforçar para melhorar. Eu não quero isso mais na minha vida. Eu não quero isso mais para que prejudique outras pessoas. Eu não quero mais que isso prejudique a mim mesmo. Eu não quero mais que isso me ananique. Assim, Isaías aponta para o povo: corrigi-vos. Vamos conversar então. O Senhor, como se dissesse, vocês podem ter toda e qualquer falha. Da minha parte, a garantia de reconstrução, mas e da sua? Da minha parte, eu estou disposto a auxiliá-los, mas você quer? Enfim, no primeiro capítulo de Isaías, fica claro uma coisa: o nosso caminho de conversão, que significa mudar a direção do nosso viver, mudar as nossas opções, reorientar a nossa vida, consertar-nos, já tem uma garantia: Deus está conosco. Ainda que, se os seus pecados sejam vermelhos como a púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve.
No que depender de mim, a minha parte eu farei. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Da minha parte está garantido. Mas e da nossa? Da minha e da sua? O caminho de conversão, ele não pode ser pautado simplesmente no que os outros fazem, no que nós vemos. Isso dito já no capítulo 23, versículos 1 a 12. Entendamos. Conversão significa fazer uma opção concreta. Isso não está certo? Ótimo. Então, vou mudar. Me esforçarei para mudar e confiarei na graça de Deus, que vai me ajudar. Pode levar tempo. Se eu tenho uma determinada prática que me consome ao longo de todos os dias, se eu conseguir ficar 1, 2, 3, 4 dias, já é um ganho. E recomeçar. Um exemplo, uma pessoa que é muito dada a falar dos outros, isso quase não existe. Dada a falar. Não, eu não vou falar de ninguém. Se ela consegue ficar um dia e no outro dia ela fala, então ela tem que recomeçar. Não, hoje eu vou começar de novo. Eu consegui ficar um dia, eu consigo 2, 3, 4, 5, 6. E a graça de Deus me auxilia, mas tem que ter o meu querer. Agora, nós podemos desanimar simplesmente porque olhamos aquilo que os outros, aqueles que são tidos como líderes, aqueles que são tidos como modelo, aqueles que são tidos como que o exemplo a ser seguido, porque não conseguem colocar isso em prática, eu então, não há por que eu fazer isso. É aquela frase interessante: fulano que é da igreja, fulano que é assim, fulano que é assado faz isso, por que eu não posso fazer? Já ouviu isso, Gorete? Muito. Eu tenho certeza que você também. Agora me pergunto uma coisa. Nós não nos medimos pelos outros pelo bem que eles fazem. E não nos medimos. Nós temos uma dificuldade de perceber as virtudes das outras pessoas e buscar, não, eu também posso ser virtuoso, eu também posso ser bom assim. Mas nós somos capazes de nos medir pelo que os outros não fazem. Jesus orienta seus discípulos para uma coisa. Os mestres da lei e os fariseus têm a autoridade de interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Na observação da palavra, eles estão corretos. Agora, não fixem nas suas práticas. Não fixem no modo com que eles vivem. Aí está a diferença. Eles tinham uma postura de até ensinar o que é correto, mas viviam pelo status. Hoje, o que nós precisamos aprender com o Evangelho de Mateus é o seguinte: nós devemos viver pela Escritura. Ela deve pautar o nosso viver. Ela contém toda a verdade para a nossa vida, para a nossa felicidade. E se há alguém ou alguns que não a colocam em prática, eu preciso fazer todo o possível para que a minha virtude, vivendo a palavra, incentive a estes mesmos. Porque vejam, a lógica que Jesus apresenta é essa. Como eles não vivem a palavra, vocês podem desacreditar e não vivê-la. Vocês veem o que eles ensinam, mas não veem o que eles fazem. Então vocês acham que não precisam seguir aquilo que eles dizem. E aqui Jesus está mostrando outro caminho. Esse é o caminho de vocês. Vivam a palavra, porque compreenderam o que ela realmente quer dizer. Vivam-a e terão o reconhecimento necessário.
Mas viver a palavra significa contar com a graça dele, como já disse em Isaías, buscar um caminho de conversão todos os dias, porque ela tem realmente a força para nos ajudar a sermos melhores. E, vivendo essa palavra, saber que quem a vive, quem a coloca em prática, já está fazendo um grande serviço de ajudar os outros a compreenderem que vale a pena buscar ser o melhor possível com a graça de Deus, por causa de Jesus Cristo, da salvação que Ele nos deu. Ficou confuso, meu irmão? Esse é o ponto, meus irmãos, minhas irmãs. A medida com que nós queremos que os outros nos meçam, liturgia de ontem, deve ser pautada pela grandeza da misericórdia de Deus, que olha para nós e reconhece que é possível nós realmente trilharmos um caminho no qual nós tenhamos uma estatura diferente. E por isso, buscar compreender e viver a palavra com certeza, mas não nos deixar desanimar se um, outro ou alguns não a colocam em prática e vivem dela pelo status. O que importa, na verdade, é saber se dentro de nossos corações, na intimidade com o nosso Deus, estamos buscando trilhar um caminho de conversão que seja percebido nas nossas práticas. Ao contrário do que Jesus aponta como erro. Fazem determinadas práticas, falam o que é certo, mas o coração está distante do que precisa realmente e de quem realmente precisam estar atrelados com as mãos. E aí a beleza do Salmo é simplesmente essa. Vejam, diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso apenas que eu sou igual a ti? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Que me serve um sacrifício de louvor, quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação. Diante do erro, o Senhor não nos deixa de mostrar a necessidade de trilharmos um caminho diferente. Desejando trilhar um caminho diferente, contamos com sua graça, escutando a sua palavra e vivendo, porque proceder retamente, buscando a salvação que Deus nos apresenta, como faz em Isaías, faz com que nós possamos oferecer de fato a Deus um sacrifício de louvor. E o sacrifício de louvor ao nosso Deus é vivermos com honra, na verdade, e sendo o melhor que podemos cada dia, não somente para nós, mas para todos. Que o Senhor nos ajude, nos oriente e, contando com a graça dele, nos reconstruamos na fidelidade.